Ok, pessoal, bom dia para todos. Vamos continuar com o tema de forças internas em vigas. E na aula de hoje, vou resolver esse problema 157 do Hibbeler, edição 12, que é um problema onde você tem uma viga, se chama uma viga com extremo em balanço. Ok? Quando você fala balanço em uma viga, é que você tem alguma parte da viga que não está apoiada, né? Você pode ver aqui esse ponto não está apoiado. Os apoios nessa viga estão no ponto A, um pino, e no ponto B é um rolete, tá? E aqui você não tem apoio. Então essa é uma viga que tem um extremo delas está em balanço porque não está apoiada em nada aí. E o que estão pedindo nesse problema é determinar os diagramas de esforço cortante e momento fletor. Ou seja, a gente tem que determinar a função V em x e a função M em x. Tá? É o esforço cortante e o momento fletor. Eu espero que vocês tenham assistido já o vídeo onde se fala de forma independente como você resolve o problema se você tem um carregamento retangular, que seria esse aqui do lado direito, e como você resolve o problema se você tem um carregamento triangular. Okay? De forma geral, se você resolve por separado, você pode entender muitas coisas a partir desses carregamentos por separado. Quando você mistura eles em uma viga só, aí a coisa complica um pouquinho, né? Mas tem algumas coisas que você pode falar de forma geral, né? Por exemplo, sempre que você tiver um carregamento retangular, como esse aqui, sempre que você tem um carregamento retangular, a dependência funcional do esforço cortante em função de x deve ser uma dependência linear. Essa função deve variar linearmente com a distância, aqui nessa região. E a dependência funcional do momento fletor tem que ser uma parábola, função quadrática. Okay? Essa é uma característica geral dos carregamentos retangulares. Significa que a gente tem que ter aqui, nesse lado, a função B tem que ser uma linha reta, uma reta, e nesse lado a função M tem que ser uma parábola. A gente não sabe que tipo, como essa parábola, mas tem que ser uma parábola. No caso de um carregamento triangular, V em X tem que ser uma parábola, e M em X é uma função cúbica, tá? Ou seja, nessa região aqui, de 0 a 3, tá? A viga tem 6 de comprimento, na região de x de 0 a 3, você tem que ter uma parábola para B e uma função cúbica, um polinômio cúbico para M, e de 3 a 6, B tem que ser uma linha reta e M tem que ser uma parábola. Se você tem outras dependências funcionais, nessa região está errado, você tem que começar a fazer tudo de novo, né? Ok? Beleza? Bom, quando você tem mistura de carregamento, você tem que partir o intervalo. Ou seja, a gente tem que resolver esse problema em duas partes. Primeiro, um x maior ou igual que 0 e menor que 3. Tá? Você tem que resolver o problema nessa região primeiro e depois nessa região. Um x maior que 3 e menor ou igual que 6. Isso é duas partes, por separado. Tá? Aqui, nesse ponto, x igual a 3, reparem que esses intervalos são intervalos semiabertos. Ou seja, desse lado o ponto 3 não está incluído e aqui o ponto 3 também não está incluído. O que acontece é que nesses pontos onde você tem mistura de carregamento, você vai ter descontinuidades nessas funções. Tá? E por quê? Bom, é claro que tem que se ter descontinuidade, porque, por exemplo, reparem, na parte triangular tem que ser uma parábola. E na parte retangular tem que ser uma linha reta. Uma parábola e uma linha reta têm inclinações diferentes, né?
Logo, você tem uma mudança de inclinação no ponto em que esses dois carregamentos se misturam, ou se juntam. Tá? Logo, a gente não pode resolver o problema de uma vez só ao longo de toda a vida. Temos que partir em duas partes esse intervalo, né? Ok? Bom, a primeira coisa que a gente faz para resolver o problema é determinar as reações dos apoios, né? Tá? Aqui você vai ter uma força devido a esse apoio agindo no ponto A, que vamos chamar de AY, e você vai ter uma força aqui no ponto B, que vamos chamar de BY, agindo sobre a viga aqui, esse apoio, esse rolete, tá? E a gente já pode ver, só olhando para essa viga, o que está acontecendo aí. Reparem, você tem esse pino aqui, lembrem que o pino, ele agarra, ele está agarrando essa viga, enquanto que o rolete é apenas o rolete, em torno do rolete a viga ela pode balançar, né? Ela não balança aí porque está sendo agarrada por esse pino aqui. Você tem um carregamento aqui desse lado que é o dobro desse aqui. É o dobro. Aqui está faltando a parte de cima. Logo, desse lado, essa viga que está em balanço, ela tem um peso aqui, esse carregamento está fazendo uma força que é o dobro desse aqui. Significa que essa viga, ela tende a fazer assim. Ela não cai porque esse pino está agarrando ela. Logo, esse pino, ele só pode estar fazendo uma força para baixo, puxando essa viga, evitando que ela tombar desse lado. E claro, aqui você vai ter uma força de reação dy. Tá? Ou seja, esse é o sentido que tem que ter a y. Mas você pode, não precisa fazer essa análise, né? Você pode assumir que a y é para cima. Quando você faz as contas para determinar a y e by, vai dar que a y é negativo, se você assume para cima, o que significa que ele age para baixo. Bom, como a gente determina a y e by? Tá? Essas duas forças, elas têm que se equilibrar com as forças que fazem esses carregamentos. Mas que forças fazem esses carregamentos? Essas não são forças pontuais, elas são forças distribuídas. Tá? Por exemplo, esse carregamento aqui tem uma altura de 4 kN por metro. Reparem, kN por metro é uma densidade de força. Tá? Que força realiza esse carregamento retangular? Bom, como eu falei na aula passada, e vocês podem ter visto lá no vídeo, a força que realiza um carregamento é igual à área do carregamento, tá? Seria, neste caso, a área desse retângulo, e essa força age no centroide do carregamento. Tá? A gente vai falar mais à frente sobre o centroide, mas, sendo um carregamento retangular, o centroide do retângulo passa pelo centro do retângulo. Logo, a força que faz esse carregamento, esse aqui não funciona, minha filha acabando com meus. A força que realiza esse carregamento seria a área desse retângulo, que é a altura 4, base 3 dá 12. Ok? E está no centroide, está exatamente no meio, ou seja, a distância entre o ponto onde essa força age e o extremo do carregamento é a metade disso aqui, que é 3,5. Logo, isso aqui seria uma distância de 3,5 e também 3,5 para cá, né? Está no meio. Para o caso do carregamento triangular, seria também a área desse triângulo, que é a metade desse aqui, né? E vale seria a metade de 12, vale 6. Ok? E ele age no centroide desse triângulo. No centroide do triângulo é um ponto que está a 2/3 o comprimento da base em relação ao vértice e 1/3 do comprimento da base em relação à aresta. Logo, 2/3 de 3 seria igual a 2, e essa distância aqui vale 2. E essa distância até aqui vale 1. Ok? É muito importante você
identifique essas distâncias, porque elas vão permitir determinar os momentos que essas forças realizam em relação a algum ponto qualquer, né? Então, como a gente determina a y e by? Essas duas forças têm que se equilibrar com essas duas aqui, certo? As forças todas têm que se equilibrar e seus momentos também. Eu não vou fazer essa conta, vocês já são especialistas nisso aí. Eu só vou falar para vocês que a y vale 4. Essa força aqui vale 4 e age para baixo. E essa força by vale 22 kN e age para cima, né? Não estou acrescentando as unidades aí, mas seria 4 kN, 22 kN, e essas duas vale 6 e vale 12, tá? Então, reparem, é fácil de provar, né? 6 mais 4, 10. Mais 12, 22. Que equilibram esses 22 aí, né? Ok? Vou deixar para vocês determinar essas forças fazendo equilíbrio de forças e momentos. Ok? Depois que você determina as forças nos apoios, a reação dos apoios, que foram feitas a partir da redução do carregamento, você tem que primeiro reduzir os carregamentos, tá? Agora a gente está em condições de começar a resolver o problema, tá? Aqui, esse x aqui, vamos assumir que é a distância do extremo esquerdo da viga, do ponto A algum ponto genérico da viga. Seria algum ponto genérico dessa viga. Esse aqui seria meu x. Tá? Então, o que a gente faz? A gente quer determinar B e M, que são forças internas da viga, a gente tem que cortar a viga. Você entrar dentro dela, ou são forças internas. Aí você corta essa viga e separa ela em duas. Você vai ter esse pedacinho aqui da esquerda e esse pedaço aqui da direita. Tá? Eu vou escolher o pedaço da esquerda. Seria esse pedacinho que tem um comprimento de x. Em esse ponto age uma força de 4. E sobre esse pedacinho há esse carregamentinho aqui. Esse pedacinho de carregamento. Ok? Você vai ter agora esse outro extremo aqui desse lado. E você pode escolher qualquer das duas regiões para você resolver o problema, né? Isso aqui é muito mais complicado, né? Escolher essa parte aqui é muito mais complicado, porque você tem mais forças aqui agindo, e tem inclusivamente essa força, e você tem descontinuidade aqui. É muito mais complicado escolher a seção da direita para resolver o problema, enquanto que a seção da esquerda, essa aqui, é um carregamento, é uma seção muito mais simples, né? Então, vou escolher a seção da esquerda, e vamos resolver o problema, determinar as forças internas nesse ponto, que é o ponto de corte. Tá? Primeiro, você representa as forças internas. Como é que a gente representa as forças internas aí? Bom, você vai ter aqui B, tá? B para baixo. Esse B aqui está para baixo, mas ele tem que se equilibrar com o B para cima, que é da outra seção que você está ignorando, né? Você vai ter aqui a outra seção, ok? Que a gente não está considerando, mas lembrem que B é uma força necessariamente. Então, você tem que ter, de um lado, um B e do outro lado, o B contrário, né? E a gente sempre escolhe o B nesse sentido, né? Do lado esquerdo é para baixo, do lado direito é para cima. Ou seja, ele forma um binário que gera um momento positivo, né? Só para a gente lembrar. Esse aqui seria B e o M é o momento fletor. Ok? Se do lado esquerdo o momento fletor é um momento positivo, repare, é anti-horário. Do lado direito é um momento negativo. Essa é a convenção de sinais que a gente tem que escolher, né? Eu não vou representar o N,
seja, aí você não tem forças internas de compressão ou de esticamento dessa viga, tração ou compressão, porque todas as forças agem na vertical. Então, N aí vale 0. A gente não vai se preocupar com N. Ok? Bom, como a gente resolveu o problema? Eu vou apagar essa seção da direita aí. Como a gente resolve o problema aqui, nessa região, nesse pedacinho aqui? Bom, esse B aqui, essa força, você tem que equilibrar ela com todas as forças que agem aqui nesse pedacinho, né? Nessa seção. Você tem a força de 4 agindo para baixo e você tem esse carregamento aqui. Para você equilibrar B com essa força de 4 e com esse carregamento, você precisa reduzir de novo esse carregamento. Esse é um carregamento triangular que tem base X e altura H. Eu não sei quanto vale essa altura. Tá? Vai ser fácil de determinar. Logo, a força que gera esse carregamento seria a área desse carregamento, ou seja, a força desse carregamentinho seria 1/2 da base vezes a altura. E se você determina essa altura, você sabe qual é essa força em função de x, né? Bom, quanto vale essa altura? É fácil, gente, olha só, é fácil. Por semelhança de triângulo. Esse triângulo é semelhante a esse triângulo aqui. Tá? Então, em uma distância de 3, você tem uma altura de 4. Em uma distância de x, que altura a gente tem? Então, simplesmente fazendo uma regra de 3 aí, semelhança de triângulo, você determina essa altura que vale, passo para cá, 4/3 x. Tá? Então, a força que esse carregamento gera vale 1/2, 4/3 x vezes x, igual, cancela aqui, 2/3 x quadrado. Ok? Ou seja, esse carregamentinho aqui, ele gera uma força igual a 2/3 x quadrado. Deixa eu ver se está tudo certo aqui. H vale 4/3, 1/2, ok. Beleza. 2/3 x quadrado. E ele tem que estar, essa força tem que agir no centroide desse triângulo. Esse é um triângulo que tem base x, logo está do vértice a uma distância 2/3 do comprimento da base, ou seja, 2/3 de x, e está da aresta a uma distância igual a 1/3 de x. Ok? Vamos apagar essa H para que fique mais claro. Beleza? E agora a gente faz simplesmente um equilíbrio de forças, né? Você tem que sempre reduzir o carregamento para você equilibrar esse carregamento com alguma força, né? Vamos fazer um equilíbrio de forças. Soma das forças na direção y é igual a 0. Você vai ter menos 4, menos 2/3 x quadrado, menos b igual a 0, e daí você chega à expressão de v em x igual, passando tudo isso para lá, fica, esse passa positivo, mas com esse sinal negativo fica todo negativo e fica menos 2/3 x quadrado menos 4. Ok? E essa expressão, ela é válida no intervalo x maior ou igual que 0, menor que 3. Tá? Ou seja, essa é a expressão matemática do esforço portante ao longo dessa viga no intervalo onde age o carregamento triangular. E reparem que tem um comportamento quadrático, né? Como deve ser. Deve ser uma parábola. Tá? Bom, eu vou pagar aqui. Não vou pagar ainda. Tá? Agora vamos determinar o momento fletor. Já, de uma vez, vamos determinar o momento fletor. Depois vamos analisar isso aqui. Como que a gente construi o gráfico dessa função. Não é difícil porque é uma parábola. Né? Vocês sabem muito bem como esboçar o gráfico de uma função, analisando ela
desse intervalo, né? Vamos determinar primeiro M e depois vamos fazer o esboço dos gráficos. Vamos lá. Como a gente determina M? Bom, para você determinar M, M é um momento. M é um momento. Você deve determinar o equilíbrio de momentos em relação a algum ponto. Eu sempre escolho o ponto de corte, né? Vamos chamar aqui de ponto O, logo vamos fazer a soma de momentos em relação ao ponto de base. Tá? Em relação ao ponto O, esse V aqui, ele não faz momento, né? Porque ele age exatamente, essa força age exatamente nesse ponto. Passa por esse ponto, não tem braço, logo não tem momento. Você vai ter que, em relação a esse ponto, o momento dessa força e o momento fletor. Essa força aqui, ela faz um momento de quanto? Olha, é um momento positivo, tá? Em relação a esse ponto aqui, essa força tende a girar no sentido anti-horário, logo faz um momento positivo, mais 2 terços x quadrado, e em relação a esse ponto, o braço dessa força é essa distância, que é 1 terço de x. Ok? Esse é o braço. A força vezes o braço. Essa força de 4, ela faz um momento também positivo, ela tende a girar no sentido anti-horário em relação a um eixo que passa por esse ponto O, logo é positivo, e mais 4, e o braço em relação a esse ponto é essa distância aqui, x. Reparem que aí todo fica em função de x, é uma distância genérica. E estaria faltando o momento binário, que também é um momento positivo. Desculpe, o momento binário não, o momento fletor. Tá? Ok? Logo, quando dá M em X? Bom, passa tudo para lá. Esse passa negativo. E repare que fica 2, 3 vezes 3, 9. 2, noveno, X. Passa negativo, né? Agora, x quadrado vezes x fica x ao cubo. E esse também passa negativo. 4x. Ok? Beleza? Okay? E a gente tem V e M. E reparem que dá uma função cúbica, como deve ser. Carregamento triangular, M deve ser uma função cúbica. E também essa função é válida nesse intervalo. Bom, a primeira coisa que você pode ver é que se você deriva isso aqui, se você deriva isso aqui, você obtém isso aqui. Tá? A derivada de M em relação a x dá, olha, esse 3D se cancela, fica 2 terços x quadrado. Logo, isso dá V, né? Isso é muito importante. Se você deriva o momento fletor em uma região da viga, você vai ter o esforço cortante. É muito importante para você fazer os esboços desses gráficos, né? Tá? Bom, eu vou apenas colocar essas duas funções aqui. Vou deixar os esboços para o final. Ô professor. Diga. Então, se você integrar V, você consegue um momento também. Cuidado. Quando você integra, se você faz uma integral dessa função, você teria uma vale? Aqui essa função, a integral indefinida, ela está indefinida salvo uma constante, né? Essa constante seria os momentos de binário que agem sobre a viga. Ou seja, tenha cuidado se você integra o esforço ocultante, você chega ao momento fletor salvo uma constante. Porque é integral. Mas se você está bem ligado com isso aí e não deixa de fora essa constante, como sendo um momento que cai sobre a viga, está tranquilo, pode ser. Tá? Mas tenha cuidado. Porque se você pode garantir que se você tem M, deriva, você tem B sem problema, né? Okay? Bom, vou colocar aqui esses caras. Vou deixar aqui
dx. Só para poupar espaço aqui. E mx igual menos 4x. Tá? Isso aqui é válido no intervalo. Essas duas funções são válidas no intervalo maior que 0, menor que 3. Ok? Aqui está, nossas primeiras respostas. Depois vamos fazer os esboços do gráfico. Vou apagar aqui, só para usar esse espaço para fazer a parte da direita, né? Bom, agora a gente já determinou o que estava sendo pedido na região de 0 a 3. Agora a gente tem que ir para a região de 3 a 6. Agora a nossa região de interesse é x maior que 3, menor ou igual que 6. Ou seja, agora esse x aqui é uma distância que deve estar aqui. É um ponto que deve estar nessa região. Então x para mim vai ser esse aqui. Um ponto qualquer que vai estar nesse intervalo. Esse ponto agora, essa distância vai estar agora nesse intervalo, tá? E de novo, Não precisa ser no meio, não, né, professor? Diga? Não precisa ser exatamente no meio, não, né? Tipo no 4,5 ali. Aqui? É. O Não, ponto não precisa estar aí. Não, ele estaria nesse intervalo, né? Ok? Aham. Esse ponto vai estar nesse intervalo. Pode ser qualquer ponto aqui. Incluindo esse ponto aqui, mas eu coloco de uma forma genérica. Tá? Entendi. Beleza. Então, esse ponto aqui, esse ponto está a uma distância x desse ponto aqui, mas ele está nesse intervalo. Pode ser aqui, 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 em qualquer lugar. Eu coloquei uma forma genérica. Tá? E agora a gente de novo corta. Quando você corta aqui, você vai ter de novo uma subseção da direita, uma subseção da esquerda. Eu coloquei aqui, mas pode ser qualquer ponto, né? Que ponto? Aqui, ou aqui, ou aqui, qualquer. Tá? Bom, quando você corta aqui, você vai ter uma sucessão da direita e uma sucessão da esquerda. De novo, você pode escolher qualquer das duas e resolver o problema. Mas reparem que essa da direita é muito simples, porque é apenas uma viga que não tem apoio nenhum, não há nenhuma força agindo sobre ela, e apenas tem um carregamento sobre ela. É uma seção muito simples, essa da direita. Eu vou escolher essa seção, que é mais simples. Seria um pedacinho de viga que está solta, não tem nada aqui embaixo agindo sobre ela. A única coisa que age sobre esse pedacinho é um carregamentinho aqui, que tem uma altura de 4 kN por metro. Ok? Tem 4 kN por metro. E tem um comprimento de quanto? Bom, se a gente está assumindo que x é essa distância, o comprimento dessa seção seria o comprimento da viga menos x. Então, isso aqui é 6 menos x, né? Para ser coerente, para mim, x é essa distância, logo o tamanho desse pedacinho aqui é 6 menos x. Tá? Então, um pedacinho de viga sobre o qual age esse pedacinho de carregamento. E agora, de novo, você vai ter aqui nesse ponto B e M. Mas lembre, quando você escolhe a seção da esquerda, B para baixo. Quando você escolhe a seção da esquerda, da direita, B é para cima. Então, B aqui age para cima. Ou seja, age não, você tem que escolher ele para cima, né? Pode ser que seja para baixo, mas você escolhe ele para cima, se você escolhe a seção da direita. E na seção da esquerda, o momento fletor age
positivo e na direita negativo, logo M seria assim. E agora vamos resolver o problema, né? Esse B, essa força B, ela apenas se vai equilibrar com a força do carregamento, né? Então, é mais fácil o problema. Que força gera esse carregamento? Quem que me diz? Como reduz, quem que reduz esse carregamento a uma força? É a área do carregamento. A área desse retangulinho. Quanto vale? 4 vezes 6 menos x. Beleza. É a base dessa altura. Então, esse carregamentinho gera uma força igual a 4 vezes x menos 6 menos x. Reparem que ele depende de x, porque a gente está escolhendo um carregamento com um tamanho que depende de x de uma forma genérica. 4 vezes 6 menos x. Logo, imediatamente a gente... E ele tem que agir no centroide do carregamento, ou seja, esse cara aqui tem que estar a uma distância desse ponto aqui. Essa distância tem que ser igual a metade da 6 menos x sobre 2. Tá? E dessa distância também a 6 menos x sobre 2, porque é o centroide desse retângulo. Então vamos lá, olha só. Seria, se você faz soma de forças na direção y, V positivo tem que se equilibrar com esse aqui. Logo, a gente chega aqui, nessa região, V em x tem que ser igual a 4 vezes 6 menos x. Muito simples, né? Essa é a expressão matemática do esforço cortante nessa região. E reparem que é uma linha reta. Essa é uma linha reta com inclinação negativa menos 4. Como a gente esperava, né? Uma parte retangular, B tem que ser uma linha reta. Vamos lá, para M. Se você faz a soma de momentos em relação a esse ponto, você faz, vamos chamar de ponto O, soma de momento em relação ao ponto O igual a 0, você vai ter, olha, o momento vetor e o momento dessa força. Tá? Certo, vamos colocar aqui. Ficaria, o momento fletor é negativo, então é menos M. E o momento dessa força em relação ao ponto O também é negativo, ela tende a girar no sentido horário. Então é menos 4 vezes 6 menos x. E o braço dessa força em relação ao ponto O é essa distância que é a metade desse carregamento, que é 6 menos x sobre 2. Isso aqui vale 0. Cancela aqui, fica 2. Logo, M em x é igual. Olha, esse passa positivo, com esse negativo fica negativo. Então, fica menos 2 vezes 6 menos x quadrado. Okay? E, de novo, reparem que se você deriva esse aqui, você tem esse aqui. Tá? De novo, a derivada de m em relação a x, você tem B. Professor, Diga. o gráfico da normal é sempre nulo, né? Nesse caso, se fosse fazer o gráfico da normal, ele é sempre nulo, não é? De qual normal? É porque tem a força cortante, o momento e a normal no horizontal, não tem? A força normal é essa. Já L em x, L em x. É x. Ela é 0 em toda a viga. Ou seja, x maior ou igual que 0, menor ou igual que 6. Aí se tivesse uma força na horizontal, aí seria diferente, né? Exatamente, né? Você aqui, essa viga, você está falando disso aqui, que essa viga ela não está submetida nem a tração nem compressão. E claro, porque você só tem forças na vertical, né? Você não tem nenhuma força. Imagina que agora você pega aqui um cabo e puxa por aqui essa viga com uma inclinação. Essa força agora vai ter uma componente horizontal. E essa componente horizontal vai fazer com que essa viga esteja tracionada. Logo, N não vai ser diferente de C. Mas sempre que você tenha carregamentos
na vertical, ou forças externas na vertical, n vale zero. Né? Na maioria das situações, você vai ter que n vale zero. Beleza? Beleza, obrigado. Não. Bom, agora vamos a entender o que significa tudo isso. A gente já chegou a o que a gente precisava. Vamos colocar aqui. Deixa eu ver onde eu coloco isso. Vou colocar aqui. Aqui para x maior que 3. Agora é um intervalo semi-aberto. Repare que a gente não está incluindo o ponto x igual a 3, porque aí você tem descontinuidade. E menor ou igual que 6. Eu vou colocar esse cara aqui. Mx igual a menos 2, 6 menos x. Ah, vou parar aqui, gente. Vamos lá, vamos entender o que significa tudo isso. Aqui tem até a resposta toda. Vamos fazer o esboço. Vamos entender o que significam essas coisas. Primeiro, para a gente entender como é que esses caras agem, o que a gente deve fazer é avaliar os extremos. Né? Essa função aqui, elas são válidas de 0 a 3. E essa aqui é válida de 3 a 6. Primeiro vamos avaliar nos extremos desse intervalo para entender o que significa. Vamos lá, vamos avaliar isso aqui primeiro. B. 0. Aqui vale menos 4. Seria menos 4 kN. Se nesse ponto aqui, V vale menos 4. Já você está vendo por que vale menos 4, né? Você tem uma força de 4 para baixo. Mas vamos primeiro avaliar, depois vamos pensar. E agora, V em 3. Só que a gente não pode avaliar em 3, porque 3 não está definido. Vamos avaliar em 3 menos, né? É um artifício que os matemáticos fazem. Não é exatamente no ponto 3, senão em uma extremidade desse ponto pela negativa, né? Aí se você avalia em 3 menos, claro, eu vou avaliar em 3, né? E aqui, 3 ao quadrado, 9 sobre 3 vezes 6, menos 6 menos 4 igual a menos 10 kN. Tá? Vamos colocar aqui embaixo. Igual a menos 10 kN. Ou seja, esse V aqui vale menos 4 e aqui vale menos 10. Por que será? Vamos ver. Vamos analisar um momento vetor. Vamos ver por que será. Olha só, gente. Por que será? Olha, eu vou simplificar as coisas aqui para ilustrar isso aqui mesmo. Quitar esse x aqui. Simplificar esse gráfico para vocês verem o que está acontecendo aí com esses caras nos extremos. Olha, você tem nesse extremo uma força de 4 para baixo. Tem essa força aqui nessa região, de 6 para baixo, e uma força de 22 para cima. E o esforço portante, a força que necessariamente no interior da viga, nesse extremo vale menos 4, né? Lembrem que esse cara aqui, ele é para baixo, olha só. Positivo para baixo. Esse sinal negativo, em V igual a 0, em x igual a 0, significa que ele não age para baixo, porque a gente, por convenção, escolhe que na seção da esquerda ele age para baixo como positivo, mas se é negativo, é porque, na verdade, nesse ponto ele age para cima. Logo, nesse ponto aqui, esse V tem que valer 4 para cima. Claro, porque tem que equilibrar essa força, né? Okay? E reparem, agora em 3 menos vale menos 10. Vale menos 10. E aqui tem uma coisa, como que a gente... Não é fácil, né? Não é fácil entender isso aí. Ele vale, em 0 vale 4 para cima, e aqui vale menos 10. Mas olha o que acontece aqui nesse ponto. Reparem, se você corta essa viga aqui exatamente em 3 menos, você vai ter duas partes, e você vai ter que ver para baixo, tá? Do lado esquerdo,
e vem para cima do lado direito. O que acontece aí, na verdade, é que, como é negativo, eles se invertem. Você vai ter, então, 10 para cá. Tá? Isso é negativo significa que esse cara aqui, ele vai se invertir aqui nesse ponto. Logo, você vai ter desse lado da viga 10 kN desse lado da viga. Mas, claro, você vai ter justo do lado esquerdo 10 também para cima, porque isso aqui é uma força de estranhamento, igual que nesse ponto você tem que ter 4 para baixo, do lado direito. Tá? E ele todo está equilibrado. Repare, gente, esse 10 aqui se equilibra com esse 6 e com esse 4. 6 mais 4, 10. Logo, o esforço portante nesse ponto equilibra a soma desses dois. E esse 10 aqui não pode equilibrar esse 22, mas equilibra esse 22 menos 12. E tudo bate, né? Você tem que ter um equilíbrio completo de forças. Tá? Vocês, esse tipo de análise é bom fazer para vocês entender o que está acontecendo ali dentro. Tá? Se aqui V vale 4, e age assim, e aumenta até 10 aqui nesse ponto. Beleza? Agora vamos ir do lado de lá. Vamos continuar com V. Depois passamos para M. Vamos sair nesse intervalo e vamos avaliar V nos limites. V em 3, agora seria em 3 mais, porque a gente agora está nesse intervalo, e seria numa y vecindaje do ponto 3. Quanto dá? Fica 6 menos 3, 3 vezes 4, 12. 12 kN. Positivo, quer dizer que aí o momento, o esforço portante, ele é positivo. Ele é assim. Tá? Esse aqui é um B positivo, lembre, e esse aqui é um B negativo, né? Tá? Vamos continuar. B em 6. Quanto dá? Bom, B em 6 dá 0, né? Aqui seria 6 menos 6, 0. Vezes 4, 0. 0. Tá? E claro, aqui nesse ponto, o aceleramento tem que ser 0, porque nesse ponto você não tem nenhuma força externa agindo sobre a viga. Tá? Você não tem nenhum apoio, nem nada agindo sobre a viga. Como fica esse cara? Como fica agora esses caras? Olha só. Em 3 mais vale 12 positivo. Quer dizer que em 3 mais você vai ter 12 positivo, um para baixo e um para cima. Olha só. Aqui você vai ter 12 para baixo e 12 para cima. Olha só, esse 12 para baixo do lado direito com esse 10 para baixo do lado esquerdo equilibra esses 22. E esse 12 para cima equilibra esse 12 aqui. Está tudo equilibradinho aí. Tá? Mas a primeira coisa que a gente percebe é que esse V, ele sofre uma descontinuidade. Tá? Reparem que em V igual a 3 menos vale menos 10, e em V igual a 3 mais vale 12. Então você tem uma descontinuidade. Quando esse V passa desse lado da viga para esse lado, atravessa esse ponto aqui, ele sofre uma descontinuidade, vai de menos 10 para 12. Vamos fazer o esboço desse gráfico. Vamos lá. Vamos fazer o esboço do gráfico de V em função de x. Só um esboço, né? V em x e aqui x. Vamos lá. E dessa função, eu quero plotar, fazer um esboço dessa função e dessa função. Tá? Isso aqui é uma parábola, isso aqui é uma linha reta com inclinação negativa. Vamos lá. Em 0, V em 0 vale menos 4. Aqui está. Menos 4. Em 0 vale menos 4. E em 3 menos vale menos 10. Aqui é o ponto 3.
10, né? Vale menos 10. Agora, em 3 mais, justo vale 12. Mais 12. E em 6 vale 0. Em 6 vale 0. Então, essa função, ela está definida nesse intervalo e tem que passar por esses pontos. Aqui, aqui, tá? E claro, olha só, nessa região, essa função é uma parábola invertida. É uma parábola com para baixo, porque ela aqui é negativo, e está deslocada a menos 4. Logo, e em x igual a 0, ela tem que ter o máximo, né? Olha só, essa parábola tem que estar assim. Beleza? A função tem que ter um extremo nesse ponto, porque é uma parábola invertida, né? Okay? Seria menos 4 para baixo, e agora essa parte aqui é uma parábola invertida. Agora, nesse ponto aqui, ela pula para 12, e depois diminui com uma linha reta com inclinação negativa menos 4. Logo, ela vai para cá. E esse é o esboço do gráfico do esforço cortante ao longo dessa viga, no intervalo de 0 a 6, com essa descontinuidade, né? Você tem aí uma descontinuidade. Essa função, ela não está definida nesse ponto. Você tem um pulo aí finito para essa função. Beleza? Alguma dúvida, gente? Eu acho que tem muitas dúvidas, mas isso aqui você tem que fazer muitos problemas para vocês chegar a entender, né? Eu falo pela minha experiência. Eu levo vários semestres dando estática e a gente, aos poucos, é que vai entendendo como esse problema se resolve, esses problemas se resolvem. É complicado, né? Tem muito cálculo. Bom, alguma dúvida, pessoal? Se vocês querem perguntar. Professor, ali no esboço do gráfico, a reta, no primeiro, tipo assim, em cima do 3 ali, ele não teria que ser um ponto aberto, não? Sim, esse é um ponto aberto. Não está definido. Em x igual a 3, essa função não está definida. Tá? E aí passam várias coisas. Além de você ter aí nesse ponto uma mistura de carregamento, você tem aqui um apoio exatamente nesse ponto aí. Reparem que a gente não usou esse apoio para nada em nenhum momento. Esse ponto foi deixado fora da análise. Porque não entra, não pode entrar. Porque aí você não tem definida a função. Ok? Beleza, Então, professor. essa função aqui é uma parábola, né? É menos 2 terços x ao quadrado menos 4. Isso aqui é essa linha reta. Vamos escrever ela assim. Menos 4x. Aqui 4 vezes 6, 24. Ela tem um intercepto em 24, aqui com o eixo y. E tem uma inclinação de menos 4, né? Ok? Tá? Eu não vou fazer o esforço cortante. Eu vou deixar para vocês analisar essa função nos extremos e essa função nos extremos e fazer o esboço do gráfico dessa função, né? Lembrem sempre, muito importante, que a derivada de m em relação a x está b. Essa fórmula dá muita informação sobre o comportamento da função. Por exemplo, onde v seja igual a 0, m tem que ter um extremo, né? Lembrem que a condição necessária de extremo de uma função é que sua primeira derivada seja igual a 0. Logo, onde v seja igual a 0, ou seja, onde a força cortante seja igual a 0, o momento fletor tem que ter um extremo, máximo ou mínimo. O v, a força cortante, é 0 apenas no ponto x igual a 6. Logo, nesse ponto, o momento fletor tem que ter um extremo, ou o máximo, ou o mínimo, ou um ponto de inflexão, né? Eu vou deixar para vocês investigar isso aí. Aqui está faltando uma coisa, gente, quadrado. Bom, dúvidas, pessoal? Pergunta. Eu não vou fazer essa parte, eu vou deixar para vocês. Quem tiver dúvida pode perguntar depois.
Ok. Então, eu vou parar a gravação, mas vou ficar mais um pouco aqui. Quem tiver mais dúvida, alguma dúvida, surgir aí, pode perguntar, né? Eu vou disponibilizar esse vídeo logo lá para vocês assistirem depois com calma, ok? Leva tempo para digerir essas coisas aí.